judeus é uma referência aos judeus convertidos ao cristianismo. Então, reforçando lá. E a todos que andarem conforme esta regra, paz seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é os gentios, os judeus convertidos ao cristianismo. Então, qualquer judeu que se converte ao cristianismo hoje, que aceita Jesus, ele torna-se igreja. Então, a igreja é um organismo que é formado por gentios, por judeus, brasileiros, paraguaios, dinamarqueses, holandeses, alemães, franceses, espanhóis, gente de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações. Então, se mostra também a separação do Israel incrédulo, a quem Paulo chama de Israel segundo a carne, em 1 Coríntios 10:8. No livro de Atos, eu pedi para acentuar isso aqui, né? Israel e igreja existem simultaneamente. O termo Israel é mencionado 20 vezes e o termo igreja 19 vezes. Não faz sentido se fosse a mesma coisa. Por que Israel, esse nome, essa palavra, esse substantivo aparece 20 vezes e o substantivo igreja 19 vezes? Mas não é a mesma coisa. Então, não é correto fundir Israel e igreja em um único objeto, uma vez que o Novo Testamento faz menção do arrebatamento da igreja e não Israel. Israel passará pela grande tribulação e a igreja não passará por ela. A Bíblia apresenta Israel e a igreja como um organismo distinto. Se fosse apenas um, não haveria necessidade da restauração de Israel. E foi aqui que nossa aula se prendeu segunda-feira passada, na restauração de Israel. Vamos relembrar rapidamente aqui. Então, promessa de restauração para Israel. Presta atenção. Na primeira vida de Jesus, Israel rejeitou o rei, e o reino se aproximou, mas não se estabeleceu. A nação queria apenas uma restauração política, sem a regeneração espiritual. Queria um reino teocrático, sem antes fazer parte do reino espiritual de Deus. A gente conhece isso. Então, a regeneração espiritual de Israel foi profetizada tanto no Velho Testamento, quanto confirmada pelo Novo Testamento. Eu vou citar alguns textos aqui, mas não repeti-los na íntegra, só apenas citá-los. Então, por exemplo, Jeremias 24:7 fala da restauração de Israel. Ezequiel 11, Ezequiel 36, fala que Deus daria para ele um coração novo, tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne. Ezequiel 37 fala também do vale dos ossos secos, que era a nação de Israel ali. Em Romanos 11, Paulo fala também que Deus não rejeitou seu povo, que Deus tem uma aliança com Israel e vai cumpri-la cabalmente. Então guarde isso. Tem promessa de restauração para esse povo aí, lá do Oriente Médio. A igreja é um povo à parte, Deus lida com a igreja. Se a gente não distinguir, irmãos, esses dois povos, a nossa interpretação da Bíblia vai ficar deficiente, equivocada. Estudando no ano passado aqui, essa restauração e esse tempo que Israel passou debaixo de reino estrangeiro, aqui nas duas cidades, na estátua de Nabucodonosor e nos 4 animais que Daniel sanou. A gente viu no ano passado. Então, desde o cativeiro da Babilônia, a nação de Israel tem permanecido debaixo do domínio de nações estrangeiras, sem herdar a terra prometida. Após reinar Cristo, um endurecimento veio sobre a nação, mas sempre será temporário, até que os tempos dos gentios sejam completados. Na aula passada, a gente falou lá no Lucas 21:24, e estudando o que é esse tempos dos gentios. Jesus disse: cairão fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém, nós estamos falando de Israel e de Jerusalém. Lembra das 70 semanas? As 70 semanas eram para Israel, o teu povo judeu, e a tua santa cidade, Jerusalém. Não tem igreja ali. A igreja não existia até então. Era um mistério. Então Daniel escreve para o seu povo, Israel, e para a sua cidade, Jerusalém. Gente, isso é claro, isso é fatídico na Bíblia. Não tem como se confundir. Então, Jesus falou: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, nós estudamos ali o que é esse tal tempos dos gentios. Aprendemos isso no ano passado. Vamos lembrar rapidamente aqui. Deus deu para Nabucodonosor um sonho, que era uma estátua, cabeça de ouro, com braços de prata e são 2 braços de prata, né? O ventre da estátua aqui era de bronze, as pernas de ferro e os pés, ferro misturado com barro. E Daniel, capítulo 7, sonha com 4 animais, com leão, com asas de águia,
águia, né? Um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças, com 4 asas, e um animal feroz com 10 chifres, que Daniel não sabe identificar. Então são essas duas passagens bíblicas que estudamos na aula passada. Vamos relembrar aqui rapidamente, porque já estudamos, não é? Vamos relembrar rapidamente. Então, compreendemos essas visões proféticas aqui. A interpretação do sonho da estátua, Daniel capítulo 2, e dos 4 animais, Daniel capítulo 7, falam dos impérios que se levantarão na terra durante esse tempo dos gentios. Então vamos relembrar lá. O que tanto a estátua de Nabucodonosor quanto os 4 animais Daniel sonhou representavam? Então, 4 impérios se levantarão sobre a terra, um após o outro. Nesse período, os judeus estarão espalhados entre as nações e Jerusalém permanecerá sob o domínio gentil, até que no fim, mediante arrependimento, a nação será espiritualmente regenerada e politicamente restaurada e um reino messiânico estabelecido. Então lembre-se lá, tanto a estátua quanto os animais representam reinos, impérios que se levantaram e dominaram a nação judaica até então. Vamos lembrar rapidamente. A cabeça de ouro da estátua, Daniel capítulo 2, exemplificava o reino da Babilônia. Nabucodonosor, ele governou por 41 anos e a transformou no império mais poderoso da época. Então Daniel chega para ele e fala: tu és a cabeça de ouro, rei. Fala exatamente assim para ele. Está lá, em Daniel 2, 36 e 38. Vocês lembram desse capítulo inteirinho? Lembram? A gente leu tintim por tintim, cada versículo desse aqui. Da cabeça de ouro é Nabucodonosor. O peito e os braços de prata, Daniel 2, 32 e 39, tratam-se do Império Medo-Persa. Os 2 braços ligados pelo peito representam a união dos medos e dos persas, né? Sendo que os persas, né, eles foram se unir os 2 reinos e venceram o reino de Babilônia. Os 2 braços unidos ali. O ventre e os quadris de bronze, Daniel 2, 32, ainda retratam o Império Grego. Foi Alexandre Magno, ou Alexandre Grande, que dominou o mundo inteiro, constituindo assim dos impérios mais extensos na história da humanidade até a sua morte prematura. Tá? As pernas de ferro referem-se ao último império da história, o romano. Lembra que estudamos? Os pés de ferro e barro indicam a fragilidade desse império. A mistura de ferro e barro não ocorre, né? O Império Romano, por um lado, era poderoso, né, representado pelo ferro, mas por outro lado era frágil e decadente, representado pelo barro. Então, a gente esmiuçou esse sonho de Nabucodonosor, a gente estudou tintim por tintim a estátua que ele sonhou. Os animais que Daniel teve lá na visão, o primeiro animal era um leão com asas de águia, e esse leão com asas de águia representava o Império da Babilônia. Aí nós lemos Jeremias, nós lemos Ezequiel, nós lemos lá que a Babilônia era também simbolizada por uma águia, lembra lá? E também por um leão. Nós estudamos isso na aula passada. Então, tanto esse leão aqui, quanto a cabeça de ouro da estátua, representava o reino da Babilônia. O urso, Daniel capítulo 7, 5, com 3 costelas na boca, lembra lá? As 3 costelas representavam 3 impérios que esse urso conquistou, que os medos conquistaram, que era a Babilônia, a Lídia e o Egito. Então, simbolizava o Império Medo-Persa, que era os braços da estátua. Leopardo com 4 asas, capítulo 7, verso 6, simbolizava o Império da Grécia. Então, as 4 cabeças desse animal representavam os 4 generais que sucederam Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande não teve herdeiro. Então, seu reino foi subdividido entre os seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, cada um desses ficou com uma parte de terra. O anticristo, ele virá da parte dos Seleucidas. Esse aí, aonde vai chegar no capítulo 11, uma figura de um rei chamado Antíoco Epifânio. Vou tentar falar dele aqui brevemente, mas é desse império que vem o anticristo. Então esse animal representava o Império Grego. O 4º animal que Daniel sonha lá, que ele vê, tinha uma aparência indescritível, simbolizava o Império Romano, assim como as pernas da estátua e os pés com 10 dedos. Lembra do 10 chifres? Os 10 dedos do pé da estátua
os mesmos 10 chifres do animal que Daniel viu. Então você percebe que tanto a estátua quanto os 4 animais que Daniel sonhou representavam a mesma coisa. Os mesmos reinos, os mesmos domínios, debaixo dos quais Israel estaria. Então, brevemente lá, Babilônia é tanto o leão quanto a cabeça de ouro da estátua, que teve o seu domínio de 660 de Cristo até 539. O urso, que é o segundo império, a média é a Pérsia, de 538 até 331 a.C. O leopardo, o império grego, foi de 331 a.C. até 168 a.C. E o Império Romano, ele ascendeu de 168 a.C. e foi até o ano 476 com a divisão desse império. Então, até aqui, irmãos, tudo bem? Foi o que estudamos no ano passado. Isso aqui é só uma recapitulação, tá bom? E aí nós precisamos entrar então em Daniel 24 para entender as divisões de Daniel 24 e chegar à conclusão de que a igreja também não está em Daniel 24. A gente vai estudar isso aqui hoje, tá bom? A visão de Nabucodonosor, essa estátua de ferro, já se cumpriu, então. Exatamente. Perfeito. O sonho da estátua, a cabeça de ouro, quando Daniel chega, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Deus te deu poder, domínio sobre todo mundo da época. Você dominou homens, reino e tal, Deus, você é a cabeça de ouro. Muito claro, não é? Veja que o sonho de Faraó, e aí o pastor leu ali em Salmo 108, tem dois nomes interessantes que aparecem ali, Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José que nascem no Egito. Manassés, quando nasce o primeiro filho de José, depois de José passar 6 a 7 anos no cativeiro, toda a história ser vendida pelos irmãos, né, passar pelo que ele passou, né, se derrubou, José está ali, firme com Deus, a mulher de Potifar tenta, enfim, a história se conhece. Mas esses 2 filhos de José, tanto Manassés quanto Efraim, Manassés significa Deus me fez esquecer, e Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando os irmãos de José chegam lá no Egito para comprar comida, porque a vinda de José, Faraó reconhece nele alguém que tinha o Espírito de Deus. Quando José interpreta o sonho, tanto do copeiro quanto do padeiro na prisão, e se cumpre exatamente aquilo, Faraó também tem um sonho, mas ele conta o sonho, Nabucodonosor não conta o sonho, mas Faraó conta. José interpreta o sonho e sugere que Faraó pegue um homem sábio para governar o Egito nos 7 anos de fartura, que era representado pelas 7 vacas gordas e também pelas 7 espigas bonitas, para que na época da crise, representada pelas 7 vacas magras e pelas 7 espigas ressequidas, esse homem então recolhesse 1/5 da colheita que ia sobejar no tempo de fartura, para que no tempo da fome, da crise, da sequidão, né, houvesse então víveres, né, alimento, para que o povo fosse salvo daquela crise. E aí José não se coloca como tal, ele vai falar, acha um homem. E aí Faraó chega à conclusão, que homem que é esse? Acharíamos um homem em que há o Espírito de Deus, você é esse homem. E aí coloca José acima de Potifar, não é? E ele governa o Egito. Então, esses 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Nabucodonosor, ele não conta o sonho. Ele quer saber o que ele sonhou e a interpretação. E Daniel vai dar a interpretação. E vai dizer para ele que Deus deu para ele domínio, poder. Ele era o reino da época. Mas ele não deu glória a Deus. O que acontece com esse homem? Ele vira um bicho. Ele vai pastar com os animais. As suas unhas vão crescer. Vai crescer pelo no corpo dele. Ele vira um animal. Em 7 anos ele passa nessa situação. Até depois ele reconhecer que o Deus dos céus é o único Deus verdadeiro. Dario, quando está lá, pegou os utensílios do templo. E ele pega aqueles utensílios sagrados, está fazendo uma festa, uma orgia lá, um bacanal, um saturnal lá. Aí aparece um anão, né, na parede, lá escrevendo assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E aí ninguém sabia o que significava aquilo na parede. Aí alguém lembra de Daniel está velhinho no cativeiro. Daniel foi para lá entre 12 e 15 anos de idade. E ele está com seus 80, 90 anos já velhinho. Tem um tal Daniel aí
O reino, quem sabe, Deus usa ele. E aí manda chamar. E Daniel fala, você parece que não aprendeu nada com seu pai. O que Deus fez, o que Deus mostrou para ele, você não aprendeu nada. E aí, os medos e os persas desviam o curso do rio Eufrates, que passava dentro de Babilônia, porque Babilônia, gente, era algo intransponível. As muralhas de Babilônia tinham 100 metros de altura. A largura dos muros era de 27 metros. Está mais do que isso aqui, ó. 27 metros. Carruagens andavam por cima daquelas muralhas. Para baixo de fundação tinha 12 metros. Ninguém conseguiria passar por baixo daquilo. Aliás, as 100 portas de bronze das muralhas de Babilônia eram quase que portais intransponíveis. Havia um fosso, né, em volta ali, onde ficavam animais ferozes, crocodilos, enfim. Ninguém conseguia suplantar aquele império. Mas os medos e os persas, eles desviam o curso do rio Eufrates, aí e o rio seca, eles entram por baixo e passam, o rio passava dentro de Babilônia. E Dario está lá, celebrando, festejando, né? Os medos e os persas vêm e tomam a cidade. Então, isso aqui é que eu narrando tudo para a gente. E a história corrobora com isso. Eu disse na aula passada, qualquer livro de história que você pegar e acompanhar com a Bíblia, gente, perfeito, exato, sem tirar nem acrescentar. Esses reinos dominaram na época que cada um está colocado aqui. Então foi isso que nós estudamos na aula passada. E você precisa acreditar que a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus. Ela não é uma literatura qualquer. Não é uma história da carochinha. De fato, ela tem profecia, tem história e cumprimentos maravilhosos. São esses reinos. Esse é o reino dos gentios que Israel viveu e está vivendo. Então nós estamos estudando agora escatologia e vendo que esse povo, essa nação que Deus escolheu, está à parte do plano de Deus. Não esquecido, mas à parte. Deus lida para a igreja hoje, mas vai voltar a tratar com eles ao longo do tempo, no final do período tribulacional que estamos estudando aqui. Então tudo bem, até aí cumpriu-se o reino da Babilônia, o reino da Média da Pérsia, cumpriu-se o Império Grego de Alexandre o Grande, cumpriu-se o Império Romano, e nós estamos caminhando para o final da história. E a Bíblia mostrou isso para mim e para você. Estamos caminhando. Então não estamos perdidos no tempo e no espaço. A gente sabe, de fato, o que está acontecendo. Então agora, gente, Mateus 24. Eu vou fazer questão de ler a passagem bíblica para os irmãos. E aí nós vamos dividir esse capítulo, perceber as perguntas dos discípulos e em que momento Jesus responde esta pergunta ou aquela outra e entender exatamente o contexto de Mateus 24, o seu cumprimento dentro da história e a sua relação com o povo de Deus. Então vamos ler o capítulo inteiro. Bíblia na mão. Eu estou com a versão Almeida Revista Atualizada. Você pode estar aí com a Almeida Revista Corrigida. Pode estar com a nova tradução da linguagem de hoje. Depende da Bíblia que está na mão. Mas o conteúdo é o mesmo, tá? Olha lá. Tem Mateus 24 dentro da Bíblia? Não. Não tem? Então vamos lá, ó. Presta atenção. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo, ou a estrutura do templo, né? Ou a magnificência do templo. O templo de Jerusalém, uma coisa maravilhosa, que levou 46 anos para Herodes construir. Né? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou fim do mundo? Então perceba, há aqui
uma tríplice pergunta, ou uma dupla pergunta. Alguém entende que é duas perguntas, porque a última se funde em uma só. Que sinal haverá a tua vinda no fim do mundo? Então alguém entende que é uma pergunta só. E juntando com a primeira, então são duas. Né? Eu entendo que são três, então não há problema em entender que são três perguntas ou duas. Tá? Mas essa é a pergunta dele. A questão é, que vinda que é essa? Que sinal haverá a tua vinda? Que vinda é essa? O que estava na mente dos discípulos quando fizeram essa pergunta para Jesus? Será que eles sabiam de arrebatamento da igreja? Será que o que estava na mente deles? A questão do arrebatamento, ressurreição dos mortos, transformação dos corpos dos vivos? A gente vai perceber que não. E aí, verso 4: ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Talvez na tua Bíblia apareça a palavra aí, no lugar de necessário aqui, a palavra mistério. Tá? É essa a pronúncia. A palavra mistério, não é mister, porque a palavra mistério é uma paroxítona terminada em R. Então a pronúncia é mistério. Nunca leia mister, tá bom? Porque mister é uma pronúncia errada. A palavra é mistério. Então lembre de paroxítona terminada em R. Então a pronúncia é essa, é mistério, ou seja, é necessário. É mistério que isso aconteça. É mistério que eu faça isso. É mistério que a coisa aconteça dessa maneira. Então seja, é necessário, é trabalhoso, tá? É mistério. E aí, continuando. Porquanto se levantará a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Guarde o verso 8, atenção. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Essa expressão, princípio das dores, você vai entender que é uma expressão nitidamente judaica. Princípio das dores. Jesus não pegou esse termo aqui do nada. Ele não inventou essa palavra. A gente vai ver que no Antigo Testamento essa expressão é comum judeu. A gente já vai chegar lá no slide ali. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados pelas nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Há duas palavras para o substantivo salvo, ou salvação. A palavra sotéria e a palavra sozo. Sotéria vem de salvação espiritual, livramento de uma ira. Sozo é um livramento, uma salvação física, de um perigo, de algum acidente. Então guarde esses dois termos. Na sequência, ele fala ali: e este evangelho, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha, fim do quê? Virá o fim do quê? Este evangelho do reino não é o evangelho da graça? É o evangelho do reino? Sim, é do reino. Por que não é o da graça? Nós já vamos entender. Então virá o fim. Virá o fim do quê? Já vamos entender. Agora olha o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Opa! Que abominação é essa que Daniel falou? Que Jesus está citando aqui. Abominável da desolação no lugar santo. Que lugar santo é esse? Onde é esse lugar santo? Onde ele está? E aí, veja que Jesus se reporta a Daniel capítulo 9, que nós já estudamos na nossa terceira aula aqui sobre a 70 semana. Aí Jesus fala: quem lê, entenda. Quem lê Daniel, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver no Brasil, foge para onde? Quem estiver na Alemanha, foge para onde? Quem estiver na França, foge para onde? Você percebe a linguagem judaica? Judéia é em Jerusalém. Lugar santo é no templo. O templo está em Jerusalém. O lugar santíssimo está no templo que está em Jerusalém. Então, perceba que Mateus 24
é uma linguagem estritamente judaica. Aqui não tem igreja. Ele continua. Então os que estiverem na Judéia fluem para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. O que a igreja tem com o inverno e com o sábado? Preste atenção. Jesus está narrando os eventos da grande tribulação aqui. E a gente estudou, e estamos estudando que a igreja não estará aqui nesse período. Então, por que inverno e por que sábado? O que tem a ver a igreja com o inverno? O que tem a igreja a ver com o sábado? Absolutamente nada. Isso aqui é para Israel. Verso de número 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem tampouco jamais haverá, até aqui por enquanto. Depois a gente continua lendo. Então perceba, haverá nesse tempo grande tribulação. Então o argumento pós-tribulacionista, o argumento daqueles que acreditam que a igreja vai estar aqui nesse período é que a história da igreja, ela é marcada por sofrimento, é marcada por tribulação. Lembra do Coliseu, que os leões despedaçavam os irmãos? Lembram lá? Ao longo da história foi sempre assim, sempre sofreram, foram martirizados, rebolados, cerrados no meio, jogados para as feras. Por que nós seríamos melhores do que eles? É sempre esse argumento. Ora, pois, é que a Bíblia não disse para nós que a gente ia passar por esse período. E não há um texto claro que diga isso. E tribulação, aflição, perseguição acontece ao longo dos dias, gente, por tudo que é lugar. Se a gente ir para Marrocos, Eritreia, China, Coreia do Norte, você vai ver cristãos sendo degolados, morto, decapitado por lá. Agora, esse período aqui, nós já demos uma olhadinha nos 7 selos, nas 7 taças, nas 7 não. Esse período aqui, essa grande tribulação, Jesus falou que nunca houve. Há um holocausto, 11 milhões de judeus que Hitler matou, vai ser muito pior. A carnificina que Stalin promoveu, muito pior. Há o tsunami na Ásia que matou 300 mil, muito pior. E a gente viu como vai ser esse período aqui. Jesus falou, nunca houve, nem tampouco jamais haverá. E a igreja não foi destinada para esse período. Então vamos trabalhar Mateus 24. A gente vai devagar. Vamos lá. Primeiro, Mateus 24 é conhecido como sermão profético. E ele tem a finalidade de responder a tríplice pergunta dos discípulos. Primeiro, quando serão essas coisas? Segundo, que sinal é a tua vida e que sinal é o fim do mundo? Então, como eu disse, alguém entende que é 2 perguntas. Eu entendo que é 3 e não há problema se você achar que é 2 ou se é 3. Aqui não tem problema nenhum, tá? Se essas 2 aqui estão ligadas, não há problema nenhum. Mas Jesus não passou a falar sobre isso assim, ó. Hoje eu resolvi. Não. É uma pergunta deles. Eles indagaram. Então eles levam Jesus para o templo. Aí, vamos fazer uma conjectura aqui. Pega Jesus pelo braço, olha Senhor, que coisa linda. Olha esse forro, que esgrafiado. Olha esse vidro, Jesus. E esse porcelanato aqui? Você já viu algo igual? 46 anos Herodes levou para reconstruir. Coisa suntuosa, maravilhosa. Aí ele fala assim, isso aqui vai cair tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai ser derribado. Ficou um pedacinho lá, né? Que é o muro das lamentações de Jerusalém. Com um pedacinho lá. E aí eles perguntam, então Senhor, quando serão essas coisas? Quando que esse tempo vai cair? Quando que ele vai ruir? E que sinal haverá na tua vida e no fim do mundo? Então vamos seguir aqui para entender. Mateus 24, 1 a 3, nós vemos, tem ali as 3 perguntas do discípulo. Primeiro, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição de Jerusalém no templo. E ele vai responder essa pergunta nos versículos 15 a 28. Olha que interessante. Não é a primeira pergunta que ele responde. Jesus não responde a primeira pergunta. Ele vai responder a terceira pergunta. Consegue entender? Nos versículos 4 a 14. Então ele passa de trás, Jesus responde de trás para frente.
Ele não começa a responder a primeira pergunta. Então, segunda pergunta: que sinal haverá na tua vida? Ele vai responder nos versículos 29 a 35. E que sinal é do fim do mundo? Ele passa a responder no versículo 4 a 14. Então Jesus responde, gente, a terceira pergunta primeiro, depois ele põe a segunda e passa para a primeira no final. Olha lá que interessante. Aí no versículo 36 e 51, ele dá uma explicação complementar sobre a iminência da sua vida. Então é assim que nós temos que trabalhar, entender essa divisão de Mateus 24, para a gente não enfiar os pés pelas mãos na nossa leitura bíblica e no nosso entendimento. Tudo bem? Então, acompanhando. Agora, eu preciso que você leia isso aqui comigo. Você está em Mateus 24 aí? Então, olha o 23 aqui. Olha o Mateus 23, um pouquinho atrás. A gente está ali. Em Mateus 23, versículos 37 ao 39. Alguém lê para mim, para que eu não fale demais. Alguém lê. Mateus 23, 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém. Isso? Exatamente. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém. Aqui já é uma pedrada nos calvinistas, né? Quantas vezes eu quis juntar vocês? Vocês não querem. Vocês não quiseram. Olha os calvinistas aí, né? A graça de Deus é irresistível. O eleito não é irresistível. Israel era eleito e resistiu. Quantas vezes? Para quem que Jesus está dirigindo essas palavras? Judeus. Então, capítulo 23, atenção lá. 24 e 25 de Mateus, eles tratam de uma mesma narrativa, de uma continuidade de eventos. Então, as 10 virgens estão em Mateus 25. Jesus está falando para Israel. As virgens não são a igreja. É errado nós pegar metade das 10 virgens aqui, 5 prudentes, ela que não se salva, vão subir, é metade da igreja que vai ser arrebatada. 50% vai subir, 50% não vai, porque as bocas não tinham jeito. Isso é um problema teológico exegético. As virgens eram convidadas da noiva. A noiva estava com o noivo. Nós somos a noiva é a igreja. As virgens eram convidadas para a festa das bodas e não a própria noiva. E você vai encontrar um monte de problemas se você colocar a igreja ali em Mateus 25, como as 10 virgens. Vai dar uma série de problemas ali. Então, o público-alvo aqui é o povo judeu. Estão comigo? Amém. Gente, essas narrativas aqui aconteceram em questão de horas. Esse discurso de Jesus aqui não foi, falou isso aqui no ano, falou no outro ano, depois 5 anos, não. Uma narrativa de uma continuidade de eventos que ele falou em questão de horas. Esses 3 capítulos aqui. E ele está falando para os judeus. Então, guarde uma coisa do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho estritamente judaico. Ele fala do reino messiânico, que os judeus tinham em mente quando eles viram o Messias. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 6? Senhor, restaurarás tu esse tempo o reino de Israel? Eles queriam o reino. Aí, agora se tivesse reino, Jesus falou assim: que reino, rapaz? Está sonhando com reino? Que bobagem é essa? Tem reino não. O reino já está aqui, já está em você, não tem reino nenhum. Aí os amilenistas teriam razão, né? Porque se não houvesse reino, Jesus perdeu uma grande oportunidade de falar para ele: não, tire isso da cabeça de vocês, tadinho de você. Tem reino não. Quem falou isso para você? Não tem. O reino já está aí. O milênio já está aqui, está se expandindo, a igreja está crescendo, o evangelho está prosperando, está progredindo. Não tem reino não. Não, mas há um reino. E eles queriam esse reino. E o Evangelho de Mateus exatamente fala desse rei e desse reino para essa nação. Jerusalém, Jerusalém. Deus enviou o profeta, Deus enviou o seu filho,
Lembra da figueira? Alguém pregou sobre a figueira esse tempo aqui? Aí o Senhor ia lá procurar figo nela, toda bonitinha, tá, tira daí, arranca, porque está ocupando a terra inútilmente. Aí o viticultor falou, Senhor, aguenta mais esse ano. Eu vou adubar, vou pôr esterco, quem sabe esse ano ela produz. Se não produzir nada, aí só arranca mesmo. Aí o Senhor, tá bom, então, vai lá, coloca adubo lá, põe fertilizante, para ver se ela produz alguma coisa. Gente, a misericórdia de Deus não durou só um ano, não. Durou 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos com eles. E eles, mesmo assim, aí o corte da figueira veio tudo. No ano de setembro, que a gente vai estudar aqui mais tarde. Veio tudo, veio pesado. A figueira foi cortada. Estava lá uma figueira plantada no meio da vinha. O que faz uma figueira no meio de uma vinha? Essa figueira é Israel. A vinha é o mundo das nações. E Deus plantou Israel no meio das nações para frutificar, para produzir, para levar o nome dele conhecido. E aí Israel faz. E está até hoje aguardando esse Messias. Então, eu disse lá que é errado cantar esse Messias aguardado, chamar Jesus de Yeshua, que tudo isso é judaico, né? Então, nada com shofar, com kipar, usar kipar, solitério, símbolo judaico, né? Ainda bem que aqui não tem candelabro, graças a Deus que não tem candelabro aqui. Porque a gente vai ouvir, nós tem os candelabros. Ah, Jesus querido, vamos lá. Então, você entendeu? É o alvo aqui, é o povo judeu. Aqui não tem igreja, tá? Então, a estrutura do sermão profético, gente, está dividida assim, ó. No versículo 1 a 3, são as 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá no fim do mundo, da tua vida no fim do mundo? No versículo 4 a 14, Jesus fala de sinais dos tempos do fim. No versículo 15 ao 28, olha lá, Jesus fala da queda de Jerusalém e da grande tribulação. No versículo 29 a 35, sinais da vinda do Messias. E no versículo 36 e 51, ele fala da iminência da sua vinda. Esta é a estrutura do sermão profético, para a gente entender.